Olá, meu nome é Geisa, sou acadêmica do curso de História, estou cursando pela Universidade Federal do Maranhão. Estou gravando hoje uma microaula proposta pela professora Maria Isabel Barbosa, nossa professora da disciplina História Contemporânea, do século XVII ao século XIX. E devido ao que está acontecendo no mundo, né, um momento muito delicado, a pandemia, ela nos propôs a gravarmos essa microaula para que nós possamos adquirir a nossa última nota do último encontro, que ficamos impossibilitados de termos aulas presenciais. E nos deixou à vontade relacionado aos conteúdos, propôs alguns conteúdos que foram trabalhados durante essa disciplina e eu escolhi trabalhar a Revolução Industrial. E antes de trabalhar essa Revolução Industrial, é necessário nós entendermos um pouco do conceito de revolução. O que é uma revolução? O que é revolucionar, né? Uma revolução é uma mudança repentina e brusca no poder político ou organização estrutural de uma sociedade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Eu tenho um trabalho, né, onde eu tenho todo aquele domínio sobre aquele trabalho, lucro é meu, e de repente eu tenho que fazer aquele mesmo trabalho, mas de maneira diferente. Isso causou uma transformação, né? Através dessa transformação, houve uma revolução. E a Revolução Industrial, né? O que foi essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela foi um fenômeno ocorrido nos meados do século XVIII, que marca a passagem da força manual para a força mecânica. Ou seja, nós temos um exemplo aqui, né, as técnicas de produção, né, do trabalho manual, que era chamado de manufatura, para o trabalho em máquinas, que é chamado de maquinofaturas. Como eu falei antes, no primeiro exemplo que eu dei, eu tenho um trabalho, eu estou trabalhando manualmente. Esse trabalho é mais duradouro, a produção desse trabalho, mas em compensação eu tenho lucro, eu tenho domínio sobre esse trabalho. De repente eu tenho que mudar na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, eu tive que mudar, né, esse trabalho manual para o trabalho nas máquinas, que é o maquinofatura. E quando foi a primeira Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, ela aconteceu na Inglaterra, e a gente fica se perguntando por que na Inglaterra, né? Eu vou já explicar. Ela aconteceu na Inglaterra entre as décadas, entre as décadas de 1760 a 1840. E por que aconteceu na Inglaterra? Quais os fatores que contribuíram para a Inglaterra ser a pioneira na primeira Revolução Industrial, né? O primeiro fator, a grande porção de matérias-primas, né? Ou seja, a Inglaterra, ao longo dos séculos anteriores, ela conseguiu reunir muito capital, era muito poderosa e tinha grandes acúmulos de capital por acumular grandes riquezas. Sem esquecer que ela também, a Inglaterra, ela foi a grande dominadora do comércio marítimo.
né? Que a gente viu durante essa disciplina, o estudo dessa disciplina, que houveram muitos saqueamentos nos mares, né? Onde eles exploravam muitos territórios, conseguiam muitas riquezas com esses saqueamentos. Também como fator nós temos a mão de obra disponível, que eram bastante, essa mão de obra disponível. O mercado consumidor tinha muitas pessoas para consumir, a fonte de energia em quantidade excessiva, o carvão mineral, né? O carvão ele foi a primeira força do motor da primeira revolução industrial. Através dele deu um grande avanço. A ascensão da burguesia e nobreza dinâmicas e empreendedoras, né? Porque já existia essa burguesia, a burguesia já existia, só houve a ascensão dela e a existência de capitais para investir, né? Que existia muito, como eu falei agora há pouco, a Inglaterra era muito poderosa, era muito rica por os acúmulos de capital dos séculos anteriores. As principais características, o carvão e o vapor como fontes de energia, né? O ferro, o algodão, lã como matérias-primas e o tecido como principal item de produção. Essas foram as principais características para que houvesse a primeira revolução industrial. As grandes invenções da primeira revolução industrial. Quais foram essas grandes invenções? Nós temos aqui duas imagens. A imagem da máquina a vapor, que ela foi inventada na primeira revolução industrial, que antes, eu já falei, antes era manual e passou a máquina, né? E a máquina de tear mecânica, que também foi uma invenção, uma grande invenção na primeira revolução industrial, né? Que foi, como já expliquei, a manufatura que passou para a maquinofatura. O surgimento das primeiras máquinas a vapor que deram origem às máquinas utilizadas nas indústrias modernas no século seguinte, né? Nós temos aqui a máquina a vapor, a imagem de uma máquina a vapor, e tem até um tema aqui que fala assim: Inglaterra, o berço da Revolução Industrial, né? A Inglaterra, por ser muito poderosa, que eu já expliquei, ela foi o berço da Revolução Industrial. Podemos citar também 3 exemplos das novas invenções que revolucionaram a produção e os transportes. Temos aqui como exemplo a máquina de tear, temos o trem, que era movido a carvão, a vapor, né? A gente percebe aqui o vapor, né? Usado o carvão, e o navio a vapor também. Esses foram as novas invenções que revolucionaram a produção e os transportes na Revolução Industrial. E as consequências no contexto social. Será que houve consequência no contexto social? Sim, houve consequências no contexto social. E a gente percebe, né, a gente observa a migração das pessoas do campo para a cidade, né? É uma consequência. A partir da Revolução Industrial também, percebe-se a divisão de classe,
a gente percebe muitas pessoas migrando do campo para a cidade, para se concentrar próximas às indústrias, né, à procura de um trabalho, uma vez que eles trabalhavam para si, eles tinham um lucro seu e de repente teve que haver, com a Revolução Industrial, houve essa transformação. E as condições de trabalho dessas pessoas, como eram as condições de trabalho dessas pessoas, né? A jornada de trabalho era superior a 12 horas, né? Era muito explorada. A remuneração era mínima, você trabalhava muito e ganhava pouco. As crianças também não ficavam de fora, as crianças elas teriam que trabalhar também. Aqui a gente vê, nesse contexto aqui, a gente vê a exploração infantil, né, no trabalho infantil. E as mulheres também. As mulheres que muitas vezes elas teriam que trabalhar grávidas e até bem próximo do parto. Sem contar também que as mulheres trabalhavam da mesma forma que o homem, mas o salário delas era inferior ao dos homens. Essas foram umas das consequências, né? Foram as consequências do trabalho no período da primeira Revolução Industrial. E as condições... E aqui nós finalizamos com a frase de Karl Marx, que fala assim: o trabalhador só se sente à vontade no seu tempo de folga, porque o seu trabalho não é voluntário, é imposto, é trabalho forçado. Karl Marx. E meu muito obrigada.